palavra de Deus diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, porque ninguém pode... disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Somente até aí. Quero orar por essa palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Pai. A tua palavra foi lida aqui neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo neste momento, que se faz presente aqui nesta casa, tome a minha boca, tome a minha vida, Pai, que o Senhor venha me usar para falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir, aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que nós todos precisamos ouvir. Fale com a tua igreja, fale conosco, Pai, porque estamos aqui sedentos para ouvir a tua voz. Em nome do teu Filho amado, Pai, em nome de Jesus, que a tua unção continue descendo aqui neste lugar. Assim eu oro, te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu gostaria de fazer uma pergunta para toda a igreja. Quem aqui já é crente? Quem aqui já é batizado? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. A palavra de ordem, o tema é transformação. Este homem, Nicodemos, a palavra nos diz que ele era um dos principais dos judeus. E a palavra também nos diz e nos garante que ele era um fariseu. Havia duas hóstias, duas castas de tipos de pessoas que agiam, que operavam nos templos: os saduceus e os fariseus. Só para que fique bem claro, para explicar rapidinho, os saduceus, eles não criam no Messias, eles davam mais a importância para os Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros da lei. Já os fariseus, eles criam também nas leis e nos profetas. Então Nicodemos, sendo aí, fazendo parte da linhagem de fariseu, ele acreditava que tinha um Messias, que havia de vir o Messias, e ele começou a ver os sinais que Jesus fazia no meio do povo, e ele ficou curioso, ele quis ter com Jesus, ele quis perguntar coisas para Jesus, e a palavra também diz que Nicodemos, ele era um mestre, e se tratando de mestre, dá a entender que ele ensinava em Israel. O livro de João é muito interessante, porque o que tem no livro de João não se encontra em nenhum dos outros 3 evangelhos. E João, ele faz questão de mencionar a vida de Nicodemos por 3 vezes em seu livro. Aqui no livro capítulo de número 3, João, ele deixa bem marcado que Nicodemos, ele foi ter a noite com Jesus, ou seja, para que ele não fosse visto com Jesus, já que a fama de Jesus corria não somente entre o povo, mas também no meio do sinédrio, entre os fariseus. E entre os fariseus, a fama a qual Jesus aferia não era muito boa. Então Nicodemos, ele foi ter com Jesus, mas ele não queria ser visto com Jesus, porque isso poderia acarretar
em uma desordem, poderia acarretar em uma confusão, e isso poderia atrapalhar a sua vida e o seu convívio, né? O convívio da sua família no meio do povo de Israel. João também deixa bem marcado no capítulo de número 7, quando Nicodemos ele defende Jesus no Sinédrio. Então nós vemos que Nicodemos, ele era parte assídua, ele estava no meio dos fariseus, ele estava no Sinédrio. O Sinédrio era uma cúpula, era onde se juntava os principais ali de Judá, os principais dos judeus, para averiguar os casos, para julgar os casos, e ele estava fazendo parte, ele fazia parte do Sinédrio. E no capítulo 7, João deixa marcado, deixa escrito para nós, que Nicodemos ele defende Jesus, ele fala que não se devia julgar, não se devia condenar ninguém sem que antes houvesse um julgamento. No capítulo de número 19, novamente Nicodemos é citado agora com José de Arimateia, ali reclamando o corpo do mestre para que fosse preparado. E a palavra também nos diz que Nicodemos ele leva bastante especiaria, o que nos mostra também que ele era um homem de posses, de poder, e essas especiarias não eram baratas. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? João deixou marcado, deixou bem claro por 3 vezes em seu livro, falando de Nicodemos. E com o que está escrito, com o que a palavra nos traz, a gente entende que Nicodemos ele era um bom homem. Ele fazia parte da nata, por assim dizer, de Judá. Ele era um mestre, o que a gente consegue entender também, que ele estudou a sua vida inteira. Então ele era doutado, ele era um doutor da lei, ele era um doutor da lei e dos profetas. Ele conhecia a palavra, ele ensinava em Israel. E quando ele vai ter um encontro com Jesus, ele chama Jesus de mestre, ele reconhece o poderio de Jesus, e a pergunta dele, o que ele afirma é que sabia, olha Jesus, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, esses milagres, essas curas, se não fosse vindo de Deus. E Jesus ele rebate isso que Nicodemos fala, com uma afirmação, uma outra afirmação, entendendo já o que Nicodemos queria saber, entendendo qual era a principal inquietação de Nicodemos. Nicodemos estava ali para perguntar para Jesus acerca do reino dos céus, acerca do reino de Deus, um reino que ele sabia que haveria de vir. E ele ali agora está de frente com o mestre e ele pergunta. Então Jesus olha bem para ele e diz: na verdade, é necessário vos é nascer de novo. Eu vou repetir. Na verdade, vos é necessário nascer de novo. A gente consegue entender que Nicodemos tinha uma vida exemplar, por assim dizer. Jesus ele não olha para Nicodemos e fala: olha Nicodemos, o negócio é o seguinte, se arrependa agora. Assim como foi dito através de João Batista, assim como foi dito através de Isaías, assim como foi dito através de Jeremias, assim como foi dito através de Ezequiel, assim como foi dito através de Elias, assim como foi dito através de Eliseu, todos os profetas de Deus falavam exatamente assim: arrependam-se dos seus pecados, deixai de fazer o mal, deixai de praticar a iniquidade. Jesus não fala isso para Nicodemos: olha, você tem que parar de pecar, Nicodemos. Não que ele não fosse pecador, não que nele não houvesse pecado, porque o único a qual não foi achado, não foi encontrado pecado, foi somente em Jesus. Mas com essa afirmação de Jesus, a gente consegue perceber que Nicodemos tinha uma boa vida, uma vida digna de ser exemplo no meio do povo de Israel. Mas ainda assim, mesmo sendo uma pessoa exemplar aos olhos do homem, Jesus diz: vos é necessário nascer de novo. Glória!
Não importa quem sou eu, não importa quem é você, não importa de onde veio, cada um aqui tem a sua história, cada um aqui sabe por quais caminhos andou, cada um sabe aonde o calo aperta, cada um sabe o que fez, cada um sabe o que faz. Nós não estamos aqui, nem temos direito algum de julgar ninguém. Quem somos nós? Somente Deus tem este poder, e deu ao Filho este poder, e nem mesmo Ele, quando pisou nessa terra, nos julgou, te julgou ou me julgou. Ao contrário, Ele me amou, Ele te amou. Mas quando Ele se depara com um homem que tinha uma vida aos olhos do homem impecável, Ele olha para aquele homem e fala: você tem que nascer de novo, cara. Se você quer ver o reino do céu, você tem que ter um novo nascimento. Quem dirá eu? Quem dirá você? Quem dirá nós? Eu sei o que eu fiz. Eu sei por onde andei. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei exatamente o lugar que eu estava quando Jesus me encontrou e falou: filho, eu te amo. Eu não quero saber o que você fez. Eu simplesmente te amo e te passo uma proposta. Você quer nascer de novo? Você quer ter um novo nascimento? Isaías fala assim: olha, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Colocarei rios no deserto e caminhos no ermos. Eita Deus, aleluia! Aquilo que era seco terá água. Aquilo que não tinha vida, porém será. É isso que Deus te promete, é isso que Jesus me promete, quando Ele olha para você e te pergunta: você quer nascer de novo? Se Jesus te faz essa pergunta, se Jesus me faz essa pergunta, se eu quero ter um novo nascimento, é porque o primeiro não valeu de nada. Não que as nossas mães não tivessem importância nisso tudo, teve. Eu falo a respeito da vida que nós tínhamos, da vida que nós vivíamos neste mundo, largados, jogados à mercê do diabo, à mercê do inimigo, à mercê do pecado. Todos somos descendentes do pecado, sem exceção, porque por um homem entrou o pecado neste mundo, e todos nós que viemos após ele somos pecadores, e necessitamos constantemente da graça e da misericórdia de Deus. Mas sabe o que acontece? É que às vezes a gente está com o narizinho tão empinado, ou olhando tanto para o nosso próprio umbiguinho, que nos achamos superiores, que as nossas vidas é melhor do que a do irmão da direita, do que o irmão da esquerda. Ah, mas eu não sou assim, eu não faço isso. Nicodemos tinha uma vida impecável, e quando se deparou com Jesus, a primeira coisa que fala para ele: você tem que nascer de novo. Quando nós vivemos no mundo, nós aprendemos coisas do mundo, e essas coisas ficam enraizadas nas nossas vidas, ao ponto que se torna impossível saber, separar ou discernir o que é ou não é. Nós mesmos nos confundimos com as coisas que foram enxertadas dentro da gente ao longo do tempo, que quando nós viemos para Jesus, essas coisas demoram a sair. E não é somente uma água, não é somente se lavar, tomar um banho que vai fazer com que essas coisas sumam das nossas vidas. Batismo é coisa séria, se entregar a Deus é coisa séria. Deus não está brincando, Deus não brinca. Não devemos nós brincar com a palavra de Deus, não devemos nós brincar com as coisas do reino, porque é sério. Ou nós levamos a sério, ou padeceremos no inferno. Vir à igreja somente não faz de mim um salvo. Eita Deus! Ser um frequentador assíduo da igreja não faz de mim um salvo. Colocar um terno, uma gravata, não faz de mim um salvo. O que faz de mim e de você serem salvos é ter uma nova vida, um renascimento, batizados na água e pelo fogo do Espírito, e termos novidade de vida, e andarmos não mais na carne, mas em Espírito. Eita Deus! Quem é que não é, irmão? Quem é que não falha?
Quem é que não peca? Tira a primeira pedra, como disse Jesus. Ainda somos seres humanos, irmãos. Ainda estamos nesta terra contaminada com o pecado. O que nos difere, eu já falei isso uma vez, eu vou repetir. O que me faz diferente, o que nos torna diferente do restante que está no mundo, é a nossa fé, a nossa força, a nossa convicção de entendermos e sabemos que somos sim pecadores, somos sim falhos, somos sim errantes, mas não queremos mais pecar, nós não queremos mais errar, nós não queremos mais falhar. O arrependimento é que nos faz ter uma vida digna de respeito, não para o homem, mas para Deus. Porque o que o homem pensa de mim e de você não interessa, irmão. Isso não quer dizer que eu devo ter uma vida totalmente errada ali fora. Não quer dizer que quando eu colocar os meus pés para fora dessas portas, eu tenha que ter uma vida toda torta, e somente no momento que eu entrar por ali, é que eu devo ser o santo, é que eu devo ser o separado, é que eu devo ser o fora do comum. Nós viemos para a igreja para sermos alimentados, nós viemos para a igreja para sermos ademoestados, nós viemos para a igreja para sermos ensinados o que a palavra tem a nos ensinar, o que Cristo tem a nos ensinar, para que a hora que nós saímos lá fora, nós podemos mostrar para o mundo aquilo que nós somos em Deus. Sal da terra, luz no mundo. Jesus não me promete uma vida fácil. Quero ver a chave escrita aqui, que Deus te prometeu que você teria uma vida fácil, a partir do momento que você entregasse a vida para Ele. Pelo contrário, João 16:33, vai ter aflição, mas tem bom ânimo. Acontece, irmãos, que o Evangelho, o Evangelho é renúncia, o Evangelho é constrangimento. Se a palavra de Deus não te constranger, meu irmão, tem alguma coisa errada. Se a palavra de Deus não surtir um efeito em você, que faça com que você sinta o desejo, a necessidade de mudar, de se transformar, tem algo errado aí, irmão. Se a palavra de Deus não te confronta ao ponto de você se olhar no espelho e falar: Senhor, eu estou sujo. Eita Deus! Buscar a presença de Deus constantemente, incessantemente. Sabe o que vai acontecer? Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais perto nós chegamos dele, mais sujo e podre nós vemos que somos. Não tem como, irmão, ele é perfeito. Se você buscar a presença de Deus e não se sentir sujo, irmão, tem algo errado, porque ele é limpo. Isso não quer dizer que você não deve se aproximar dele. Não quer dizer que você não queira, não possa, não tente tocar nele. Pelo contrário, ele te chama para te lavar, ele te chama para te curar, ele te chama para te sarar. Foi o sangue dele que te comprou e é o sangue dele que te lavou. Quem é o homem para ditar regras? Aleluia. Jesus, ele continua falando com Nicodemos: olha, você está vendo o vento? Observa o vento. Porque Nicodemos, ele fica sem entender, fica perplexo. Mas a gente consegue entender que Nicodemos era um homem culto. Nicodemos era um homem inteligente. Quando Jesus fala de um novo nascimento para ele, é óbvio, é claro, a palavra deixa claro que Jesus não estava falando: olha, você vai ter que entrar novamente no ventre da tua mãe. E a gente entende, dá para ver que Nicodemos, ele foi meio sátiro quando ele responde, quando ele faz essa pergunta: mas como que pode um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo, Senhor? Jesus olha e fala: na verdade, se você não nascer a água do Espírito, se não houver um batismo sincero, se o Espírito Santo não fazer morada em você, meu amigo, você não vai ver o reino de Deus. Porque não sou eu, não é o que eu falo, não é o que eu digo, não é isso que vai fazer com que a sua vida seja transformada. Aquilo que sai da minha boca só tem efeito porque é o Espírito Santo que enche, e é o Espírito Santo que habita em você, que te constrange e te convence do seu erro e do seu pecado.
Se você não tem a presença do Espírito Santo, você não é constrangido com a palavra. Jesus fala, ele diz, para que eles ouçam e não entendam, para que eles vejam e não saibam. E é por isso que eu falo em parábola. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos constrangidos. O Evangelho de Deus, a palavra de Deus nos constrange ao ponto de entendermos que precisamos ter um novo nascimento todos os dias. Aleluia. Não sei se eu já falei isso aqui, mas quero falar do sono, do deitar, do dormir, o descansar. Todos nós, depois de um dia fatídico de trabalho, a gente quer chegar em casa, tomar um banho, uma sopa nesse frio, uma janta, e deitar tranquilo a cabeça no travesseiro e descansar, para amanhã seguinte ter uma nova rotina. Mas na palavra de Deus, em Mateus 6, versículo 34, a palavra de Deus diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então nós deitamos, nós fechamos os olhos e nós dormimos. Aí eu te faço uma pergunta: quando você sabe que você sonhou? Quando você está deitado e você tem um sonho, você está sonhando. Mas quando você sabe que você sonhou? Quando a gente acorda, quando nós abrimos os olhos e temos a percepção que nós sonhamos. Então, meu amigo, tem uma novidade para você: o nosso deitar, o nosso dormir, o nosso sono é 99,9% da morte. Porque você fecha os olhos, mas não sabe se vai abrir. Você está entendendo onde eu quero chegar, meu irmão? Faça para Deus hoje, tenha um novo nascimento hoje, porque o amanhã não te pertence, meu irmão. Seja lavado hoje, seja remido hoje, arrependa-se hoje. Eita Deus, glória! O amanhã não é teu, não te pertence, não me pertence. Aí Deus continua, Jesus continua falando com Nicodemos. Vou te falar do vento. Olha, está vendo o vento? Observa o vento. Ele sopra, você escuta, mas você não sabe de onde que ele está vindo, e nem sabe para onde que ele vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito. Nós não sabemos de onde vem essa voz, nós não sabemos para onde essa voz vai nos levar, mas nós temos a certeza que é o certo a ser feito. Ela nos convence do nosso erro e nos convence da verdade, do acerto. Aí Nicodemos, ele olha para Jesus e fala: mas como pode ser isso? Meu irmão, é muito forte o que eu vou falar agora, o que Jesus falou para Nicodemos. Jesus, ele olha para Nicodemos. Jesus, ele deixa bem claro, né? Ele enfatiza esse fato, né? Tu és mestre em Israel. Ou seja, você dá aula, você ensina e não consegue entender isso que eu estou falando? Se você não está conseguindo entender, meu irmão, eita Deus, você não está conseguindo entender as coisas que é da terra, meu irmão, você não está conseguindo entender as coisas que é terrena, como que você vai entender as coisas que vêm do alto? Como que você vai entender as coisas que vêm de Deus? Como que você vai entender as coisas que vêm do céu, meu irmão? A gente não está conseguindo nem entender o que se passa nessa terra. Estamos tão desapercebidos com as mudanças que o mundo está tendo. Cada vez mais o diabo tem, meu Deus, o diabo está aí, irmão, e cada vez mais ele está ali, ó, cutucando e fazendo, e nós estamos desapercebidos. Ele investindo, e nós estamos desapercebidos. Somos levados pela onda do mar, somos levados pela maré, somos levados e arrastados sem ao menos perceber, irmão. O Evangelho é nadar contra. Nos divertimos com as modinhas do mundo. Se Deus te chamou para ser santo, me chamou para ser santo, é para sermos separados do comum.
Nós temos que modificar o mundo, fazer com que o mundo seja transformado através da palavra do Senhor, através das nossas vidas, e não nós sermos transformados junto com o mundo. O mundo não pode nos infectar, pelo contrário, irmão, nós temos que infectar esse mundo com a palavra de Deus. Eita Deus! Nós temos que entender e compreender que aquilo que está fora não pode mudar aquilo que está dentro. Aquilo que é externo não pode mudar o que é interno. Aquilo que está fora não pode mudar o que Deus fez dentro de você, irmão. Oh, glória! A força está em mim, a força está em você, o Espírito Santo de Deus, irmão. Deus habita em cada um de nós. Somos mais fortes que aquilo que está no mundo, irmão. Ninguém aqui é perfeito não, irmão. Somos todos carne ainda. Ainda não estamos vivendo, habitando um corpo incorruptível, não. Este nosso corpo aqui ainda aceita a corrupção desse mundo, mas nós temos que nadar contra, irmão. Temos que lutar. Não é fácil não, irmão, mas Cristo te ajuda. Não é fácil não, mas pede força para o Espírito Santo de Deus. Não é fácil não, mas ajoelha e ora. Eita Deus! Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade, mas não vai ser isso que vai abalar a minha e a tua fé, irmão. Não vai ser isso que vai nos afastar daquilo que Deus tem nos prometido, uma vida eterna no reino da glória. Não pode, irmão. Não. É muito pouco que estão nos oferecendo aqui, irmão, perto do que já foi pago. Não se compara. Não se compara. Abre o coração. Deixa o Espírito Santo te limpar. Deixa o Espírito Santo te transformar, irmão. O batismo é um ato simbólico, sim, mas é a nossa confissão para este mundo que nós somos diferentes, nós somos separados, nós fomos escolhidos. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós outros. Cristo te escolheu antes mesmo que você soubesse quem era Ele. Ele te chamou pelo teu nome, e Ele diz: todos que o Pai me deu veio a mim, e o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas sabe o que acontece? Cristo não me lança fora, mas o que acontece é que eu quero pular fora, irmão. Você está no barco, então vamos remar junto, irmão. Não pula fora não. Pode parecer, a onda vai bater, vai sacudir o barco, mas não vai a pique não, irmão, porque Deus não vai deixar. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir, irmão. O que nos prometeu é fiel para cumprir, irmão. Aguenta só mais um pouquinho. Ele está voltando, igreja. Ele está voltando. As coisas que estão acontecendo neste mundo proclamam a volta de Cristo. Nós temos que abrir os nossos olhos e ficar apercebido para o que tem acontecido. As coisas não estão normais. Não é normal sim, porque a palavra de Deus se cumprindo. Mas para a gente não pode ser normal. Nós não podemos ser arrastados por essa onda do mundo. Temos que continuar sendo povo eleito, vivendo no Espírito, irmão. Não é fácil não, não é fácil não. Fácil é viver no mundo, irmão, sem compromisso nenhum. Eu vivia no mundo, não tinha compromisso, era fácil, fácil. Saía para a rua às 6 horas da manhã, primeira calçada que eu via eu sentava, compromisso nenhum. Primeiro corote que apareceu eu bebia. Compromisso nenhum, nem com a família, quanto mais com Deus. Mas a partir do momento que Deus pegou e falou: ei, levanta do chão, vem cá. Você, eu, Senhor, que isso? Largado no chão sujo? Você mesmo. Quero te usar. Eu quero te usar, eu quero você vai abrir a boca, eu vou encher. Assim foi comigo, assim é com você. Não importa se você estava na calçada, ou se estava num banco da praça, ou num banco mesmo. Não importa, irmão, aonde Deus te achou. Mas quando Ele te achou, Ele falou: quero te usar. A sua vida agora é minha, e você é meu, e eu sou teu. E aonde você for, você vai proclamar a minha palavra. E quando você abrir a boca, eu vou encher. E quem escutar vai declarar: santo é o Senhor
digno de toda honra e de toda glória. Oh glória! Tem que olhar para mim e glorificar o nome de Deus, irmão. Irmão, macumbeiro teve que testificar da minha vida. Irmão, lá do outro lado, falou: Wellington, não, irmão, quando Deus transforma, não importa quem é, pode ser o diabo, vai ter que testificar do nome santo do Senhor através da tua vida. Vai ter que testificar, porque Deus, quando chama, é transformação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor aí, igreja. Oh glória! Mas aí, em Gálatas diz que é o seguinte: nós não podemos usar da liberdade para darmos ocasião à carne. E é isso que às vezes a gente se confunde, sabe? Às vezes nós ficamos confundidos, porque nós somos tão livres em Deus. Por quê? Pensa, analisa. Tudo que você quiser fazer, você faz. Como o pastor disse aqui sexta-feira, todas as coisas é lícita. A verdade é que nem tudo nos convemos. Nem tudo a gente pode, não. Então se eu não posso é porque eu não sou livre. Não, você é tão livre em Deus que você pode fazer, mas por opção você não faz. Certa vez, irmão, estou encerrando, um dos meus amigos do mundo, das antigas, eu parado no portão de casa já à noite, já estava indo para entrar para dormir, já ia fechar o portão, e em frente à minha casa tem uma moça que vende cigarro, e eles foram ali comprar cigarro. Um deles estava com a garrafa de bebida na mão. Aí me cumprimentaram, me chamaram pelo meu antigo apelido. E aí, Dentinho, tudo bem, beleza? Meu irmão, beleza, tudo bem? Beleza. Agora você tá preso, né? Eu não entendi nada, né? Fiquei assim, meio atônito, né? Sem entender. E como assim, irmão? Tô preso? Não tô te entendendo. Não, que agora, ó, você não pode fumar. Ó, agora, você não pode dar um gole. Eu falei: meu irmão, a verdade é, se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Mas a verdade, irmão, que eu não preciso mais disso, porque Cristo me libertou. Agora você que está bebendo, você que está fumando, pega esse cigarro e joga no chão. Pega essa bebida e joga fora. Você não pode, porque você está preso. As amarras que colocaram em você pode até ser invisível, mas o inimigo te trancou de uma tal maneira que você acha que é livre e está vivendo como um prisioneiro. Eita, Deus tremendo e santo! Mas meu Deus é tão tremendo que Ele me deixa tão livre ao ponto de eu poder fazer qualquer coisa, mas eu não faço por amor a Ele e porque Ele me amou. Oh glória! Eita Deus, oh glória! Tem liberdade melhor que essa, irmão? Eu vivia aprisionado, mas Cristo me libertou. Eu não abro mão dessa liberdade por nada, irmão. Mas o mundo quer te comprar. Ele sabe que você é valioso. O inimigo sabe do seu valor. Sabe que Deus pagou um alto preço pela tua vida. Mas eu tenho um alerta a te fazer. Eu tenho um alerta, igreja. Eita Deus, aleluia. Oh glórias. Santo é o teu nome, Senhor. Oh glórias. Glória, 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 glória. O diabo, ele não quer te ver fora da igreja. O diabo, ele não quer te ver fora da igreja. Ele quer que você esteja dentro, mas esteja fora. Ele quer que você viva essa prisão a qual eu vivia no mundo, achando que estava livre, mas ao mesmo tempo estava preso. Então, irmão, nós precisamos ter uma transformação real. Nós precisamos ser transformados. A palavra, o tema hoje é transformação, é mudança, irmão, é lavagem espiritual, é renascimento, é nascer de novo da água e do Espírito. Não deixe que o inimigo te engane, irmão. Sai desse sono, eita Deus, sai desse sono, irmão.
Acorda, irmão, acorda, o tempo está passando, Jesus está voltando e a igreja está dormindo. Temos que acordar, irmãos. Nós temos que estar dentro e ser contados, irmão. Jesus quer contar contigo, quer contar comigo. Ele quer que a nossa voz seja ouvida. Para aqueles que ainda não entenderam e não sabem o que é o amor. Que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, receber essa transformação a qual Deus está nos oferecendo. Receba hoje essa transformação que Deus te oferece através da vida de Jesus Cristo. Seja lavado, seja nascido da água e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê, dá um glória e aplauda ao Senhor. E essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Aleluia!